Olá, que bom ter você de novo aqui no nosso minuto de reflexão. Eu gostaria de compartilhar com você um pequeno texto da Palavra de Deus. Está em 1 Reis, no capítulo 11, no versículo 4, está escrito assim: No tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir a outros deuses. E o seu coração não era completamente leal para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi, o seu pai. Hoje eu gostaria de falar com você sobre as 7 camadas da personalidade. Na verdade, há pessoas que determinam um número maior de camadas, né? Alguns aí filósofos dizem que são 20, outros dizem que são menos, mas eu especificamente gostaria de falar sobre 7 camadas da personalidade para que a gente possa refletir um pouco. A primeira camada da sua personalidade é aquela que vem com o seu próprio desenvolvimento físico, quando você descobre o mundo tátil. Você já deve ter visto uma criança pegando objetos, levando à boca, fazendo gestos ou olhando até para a sua própria mãozinha, não é verdade? Nesse período, a criança está descobrindo o seu próprio corpo. Tudo para ela é novidade. Tudo para ela é uma coisa que deve ser experimentada. Tanto que é muito perigoso objetos de pequeno porte para crianças, porque essas crianças podem levar o objeto à boca e se engasgar. Tudo isso fruto de uma curiosidade que nós não podemos impedir, porque faz parte do desenvolvimento da criança e ela necessita realmente de passar por essa experiência. Esse é um ponto-chave da formação das camadas da nossa personalidade. Experiências, por mais amargas que elas sejam, se tornam necessárias em nossas vidas. Nós temos que passar por ela para completar aquela camada da personalidade. Quando você era criança, quantos tombos você tomou tentando andar? Nem por isso você desistiu de andar, não é verdade? Então por que você quer desistir da vida só porque uma ou outra coisa hoje não deram certo? Eu me lembro que eu tive uma dificuldade enorme para andar de bicicleta, mas eu coloquei na minha cabeça que eu ia transpor esse obstáculo e hoje eu ando de bicicleta sem nenhuma dificuldade. Aquilo que para mim era algo impossível na minha infância, hoje é algo que eu faço sem ao menos pensar. Mas esta é uma camada da nossa personalidade. A descoberta psicomotora, a descoberta do mundo tátil, a descoberta que você tem um corpo e que esse corpo faz com que você entre em contato com o mundo. A segunda fase é onde nós vamos formar a nossa identidade. O seu pai e a sua mãe nessa fase falam quem você é e você começa a acreditar que você é aquilo que o seu pai e a sua mãe falam de você. Eles dizem: é uma teteia, é um lindinho, queridinho de papai, você é o menino mais inteligente do mundo. E isso vai assentando como uma camada na sua personalidade, formando o seu caráter. A lindinha da mamãe, não é verdade? Você forma dentro de si uma percepção do mundo que hoje você diz: não era real. De fato, era real. Porque se você viveu essa fase na sua vida, da infância, onde os seus pais lhe protegiam, e lhe defendiam, e lhe estimulavam, se você viveu as emoções dessa fase, foi real para você. Pode não ter sido real para os outros, mas foi real para você, não é verdade? E existe essa fase, eu chamaria da fase da identidade, melhor dizendo, da autoimagem, né? É um momento em que você, através do que os outros falam, você começa a formar dentro de você a sua autoimagem. Quem sou eu? Como que eu me vejo? Eu me vejo a partir da maneira que as pessoas me veem? Ou eu me vejo realmente como eu me julgo como eu sou?
Existem pessoas que têm um problema sério de autoimagem. Apesar de todas as pessoas falarem que ela é bonita, que ela é inteligente, ela se julga feia, se julga burra, se julga inadequada. No momento em que ela foi completar essa etapa, essa camada da personalidade, alguma coisa faltou no processo. E essas pessoas às vezes têm uma visão muito privilegiada de si próprios ou muito deprimente de si próprios. E isso não é verdade. Você que está me ouvindo, você tem qualidades e tem defeitos, como qualquer outro ser humano. Existem coisas boas em você, coisas que as outras pessoas admiram. E também existem coisas que as pessoas não admiram tanto assim, que você precisa melhorar. Isso é comum a todo ser humano. A partir daí, vem uma nova camada, onde você começa a conviver com o ensino religioso. Seria a camada da identidade, onde Deus vem dizer para você quem você é. Você sai daquela fase do queridinho da mamãe, do lindinho da mamãe, e Deus começa, através da sua palavra, dizer quem é você. Realmente quem você é. Você veio de Deus, é uma criatura caída, herdou um pecado dos seus pais, de Adão e de Eva, que te geraram, mas não precisa ser assim. Você não precisa morrer na condenação desse pecado. Deus te dá a chance da salvação. É a fase onde você constrói, sobretudo, uma identidade religiosa. No mundo onde as pessoas dizem que religião é algo inútil, isso não é verdade. A religiosidade faz parte do ser humano. Existem pessoas que adoram a ídolos, existem pessoas que adoram o Deus vivo, mas há dentro de nós uma volição que nos faz buscar a divindade. E isso está dentro de nós. Nós não conseguimos impedir isso, porque nós viemos de Deus e queremos voltar para Ele. Depois vem uma nova camada da personalidade. É a fase do autoconhecimento. Você não aceita mais ninguém falar quem é você. Se a sua mãe diz que você é uma coisa, você não aceita. Se os seus amigos dizem que você é alguma coisa, você não aceita. Se a palavra de Deus diz quem você é, você não aceita. Você quer formar uma imagem de si próprio. Quem sou eu? Quem sou eu, afinal? É no momento em que você vai consolidar todas as suas experiências da infância e as experiências religiosas, as experiências da escola, para construir dentro de você um conceito de si mesmo. Mas você agora não aceita mais opinião de pessoas. Você quer fazer um mosaico de experiências que você tem dentro da sua memória para formar, então, a sua identidade. Então, depois dessa fase do autoconhecimento, quando você chega lá aos 30 anos, alguma coisa assim, alguns talvez nem aos 30 chegam, mas você tenta agora formar a camada da personalidade, do raciocínio, a fase do intelecto, a fase onde você começa a compreender as decisões que você toma, compreender aonde elas te levam, porque, entenda bem, você hoje é fruto de decisões que você tomou no passado e será amanhã fruto das decisões que você está tomando hoje. Nessa fase do desenvolvimento intelectual, o ser humano começa a compreender o processo da vida. Ele, inclusive, começa a lidar com as tentações da alma. Aquelas tentações que antes vinham e lhe roubavam as atitudes, as decisões, agora ele começa a ponderá-las. Algumas pessoas bebem muito durante a adolescência, buscando uma autoimagem, um autoconhecimento, uma autoaceitação. E quando chegam na fase da maturidade, param de fumar e param de beber. Simplesmente por quê? Porque eles agora começam a raciocinar e a tomar as suas próprias decisões. Alguns pensam, eu não preciso do cigarro, eu não preciso da bebida. E aí ele começa a expurgar da sua vida muitos maus hábitos, hábitos destrutíveis, que muitas vezes podem até levar
a um fim da vida precoce, vamos dizer assim. Depois, a nossa sétima fase que eu gostaria de falar é a fase do propósito. Quando você já forma a sua intelectualidade, a sua capacidade de raciocínio, começa a lidar, a entender os processos de tentações que vieram sobre toda a sua vida, você agora quer descobrir qual é o propósito da sua vida. Eu li um texto de Salomão dizendo que na sua velhice ele se desviou. Ele foi influenciado por outras mulheres, por mulheres estrangeiras, que eram idólatras também, então ele construiu o templo em homenagem a uma, em homenagem a outra, e um templo a mais não tem problema nenhum. E nessa brincadeira o Salomão se desviou dos caminhos do Senhor. Isso por quê? Porque Salomão ele não conseguiu entender o propósito da sua vida. Eu acredito que algumas pessoas maduras que estão me ouvindo entendem o que eu quero dizer. Há um momento na sua vida em que você começa a questionar: qual é o propósito da minha existência? Somente pessoas que conseguiram preencher essas etapas das camadas da personalidade chegam a ter sensibilidade intelectual para começar a meditar no seu propósito de vida e entender por que vieram ao mundo. E eu convido a você, no dia de hoje, a fazer uma reflexão. Qual o propósito da sua existência? Você veio neste mundo para quê? Por que Deus te colocou aqui? Entre tantos gametas que navegaram até o óvulo e somente um entrou e fecundou e formou você e os outros morreram, por que Deus quis que você vivesse? Qual é o propósito da sua existência? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tem uma resposta para isso. Pense nisso. Fique bem e fique com Deus.